Olá, tudo bem? Vamos resolver a Federal de 2023. Dá uma olhada comigo, eu tenho aqui a primeira questão da prova. E a primeira questão da prova começa dizendo o quê? Determine a soma dos números associados às proposições corretas e transfira o resultado para o cartão resposta. Primeiro item. Por medida de segurança, a administradora de um aplicativo envia por SMS aos seus usuários um código de 6 dígitos. Então dá uma olhada comigo, nós temos lá um código de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Muito bem. Se os códigos devem ser iniciados com o algarismo 8, muito bem. Mais um detalhe importante aqui, ó. O código é formado, olha comigo, por 6 algarismos distintos e ele começa com 8. Então, esse 8 que está colocado aqui, ele não é possibilidade. Esse 8 já é um valor o quê? Já é um valor fixo nessa história. Muito bem. O que acontece é, se os códigos, então, devem ser iniciados com o algarismo 8, então o número máximo de códigos distintos que podem ser criados é maior do que 15 mil. Bom, vamos lá. A gente tem aqui, ó, eram 10 algarismos. A gente já usou o algarismo 8 ali. 0 não vai estar na primeira posição, isso não é um problema. Então, e mesmo assim, 0 eventualmente, não é o caso. Mas se fosse um código, poderia começar com 0. Se ele dissesse que eram 6 algarismos, eventualmente poderia começar com 0, mas aqui não vem ao caso. O que é que a gente tem? A gente tem 9 possibilidades, 8 possibilidades, 7 possibilidades, 6 possibilidades e 5 possibilidades. Isso vai nos dar, dá uma olhada comigo, 6 vezes 5 dá 30, vezes 7 vai nos dar 210, 210 vezes 8 vai nos dar 1680, vezes 9. Então vamos colocar aqui, ó, 1680 multiplicado por 9. Vou fazer de uma maneira que é o seguinte, 9 vezes 1000 dá 9.000. 9 vezes 600 dá 5.400. 9 vezes 80 nos dá 720. Então, isso nos dá 0, nos dá 0. Isso nos dá 2 e 4... desculpa, deixa eu corrigir uma coisa aqui. Eita. Isso nos dá 0, perdão, nos dá 2. 7 e 4 nos dá 11. Vai 1 lá na frente, que vai nos dar o quê? 15.120. Ele diz que o número de códigos criados é maior do que 15.000. Item 01 é um item o quê? Correto, ok? Exercício de princípio fundamental da contagem, um item relativamente simples, né? Legal. Vamos lá, primeiro item é verdadeiro, anota aí, dá uma olhada comigo. Item 2. No desenvolvimento do binômio de Newton, 2x mais 3y elevado à quarta, quem é o coeficiente do termo cuja parte literal, ou seja, a parte das letras, tem x ao quadrado e y ao quadrado ao mesmo tempo. Dá uma olhada comigo? O que a gente vai dizer aqui é, quando a gente pensa num número binomial, você me diz que eu tenho lá x mais a elevado a n, tal que eu tenha t de p mais 1 igual a binomial de n sobre p, que multiplica x elevado a n menos p vezes a elevado a p. O que o exercício está nos dizendo é o seguinte, dá uma olhada. Como o expoente é igual a 4, a gente sabe que o número de termos é 5. E aí, lembra, os expoentes do x, que é o primeiro valor, eles decrescem do n até 0. Então, o primeiro termo tem x na quarta. O segundo termo tem x na 3. O terceiro termo tem x na 2. Dá uma olhada comigo, pensando assim, se eu colocar aqui, ó, t de 2 mais 1 é binomial de 4 sobre 2, que multiplica o x, que nesse caso é 2x elevado a 4 menos 2, que dá 2, que multiplica o a, que nesse caso é 3y, elevado ao p, que vale 2. Ou seja, o termo 3 é binomial de 4 sobre 2, que vale 6, 2 elevado a 2, que vale 4, vezes x na 2, 3 elevado a 2, que vale 9, vezes y elevado a 2, né? Cuidado, pessoal, isso daqui, ó, não é menos, né? Ficou parecendo menos, isso aqui é um vezes. Desculpa, vezes.
Então, o que é que a gente tem? Tem que o termo 3 é igual a 6 vezes 4, que dá 24. 24 vezes 8 vai nos dar 216, que multiplica x elevado ao quadrado vezes y elevado ao quadrado. Em outras palavras, o coeficiente do termo que tem x quadrado e y ao quadrado não é 108, na verdade é 216. Item 02 é um item o quê? É um item falso, ok? Legal. Item 02, binômio de Newton, né? O habitual da Federal. 2 itens aí falando sobre binômio de Newton. Na sequência, vamos limpar isso daqui. Dá uma olhada na questão de número 4. E a questão 4 diz, olha, ele está usando um gráfico de um histograma empilhado, né? Então, na mesma estrutura eu tenho ali parte do feminino e parte do masculino, referentes a um candidato, no caso aqui. Ele diz o quê? Para o cargo da direção da escola, estão concorrendo 2 candidatas A e B. Com base em uma pesquisa realizada recentemente, com um grupo de 700 alunos, foi construído o gráfico abaixo. Olha, dos 700 alunos, 136 dos meninos, dos homens, votam em A, 186 das meninas votam em A. Em B, 192 dos homens votam em B, 102 das mulheres votam em A, pessoas, né? E brancos e nulos, 64 homens votam branco e nulo, 20 mulheres votam branco e nulo. Maravilha. Ao escolher aleatoriamente, ao acaso, um dos participantes da pesquisa, sabe-se que ele é eleitor da candidata A. Pessoal, ele acabou de criar aqui uma probabilidade condicional. Quando eu te digo que a pessoa é eleitora de A, ela está nesse grupo. Quantos são os eleitores do candidato A? Olha, da candidata A. Os eleitores da candidata A são 186 mais 136, que vai nos dar 12, vem 1 para cá. Isso vai nos dar 12 de novo, vem 1 para cá. Isso vai nos dar 322. Então, 322 pessoas votam na candidata A. Sabendo que a pessoa é eleitor da candidata A, qual é a probabilidade de que ela seja do sexo feminino? Probabilidade de que seja do sexo feminino, sabendo que vota em A. Quantas mulheres votam em A? 186 dos 322 eleitores da candidata A são mulheres, são do sexo feminino. Então, a gente vai pegar e vai dizer o quê? Eu tenho 186 dividido por 322, dá por 2, que vai nos dar 93 dividido por 161, questão de probabilidade condicional. Item 04 é um item o quê? Verdadeiro, ok? Item 04 é um item verdadeiro. Colocou aqui a questão de interpretar o gráfico, né? Que é um tema bem importante. Muito bom, verdadeiro. Aí, dá uma olhada comigo, item 08. A receita de uma empresa no primeiro semestre do ano foi apresentada pela tabela abaixo. Então, gente, tem de janeiro a junho. Com base na tabela, é correto afirmar que a receita mensal média da empresa no primeiro trimestre, nos primeiros 3 meses, e os primeiros 3 meses são janeiro, fevereiro, março e abril. Ela é maior do que a receita média do segundo trimestre. E o segundo trimestre é abril, maio, junho. Muito bem. Então, vamos calcular a média das receitas nesses 2 intervalos. Dá uma olhada comigo no seguinte. A média do primeiro trimestre, vamos trabalhar menos aqui, ó, porque para pensar. Eu vou ter o quê? 34 mais 15, que nos dá 49, ok? 34 mais 15 nos dá 49. 49 mais 28 nos dá 77 mil mais, pensa comigo, 200, 900 e 900. 1.800 com 200, que vai nos dar exatamente, ó, 1.800 com 200, vai nos dar exatamente mais 2.000 colocados aqui. Depois a gente tem 60 com 70, 130, com 30, que vai nos dar 160. Então, mais 160. Depois a gente tem 9 com 5, que vai nos dar 14.
E aí a gente tem 18 com 12, que dá 30 centavos. 30 centavos com 26 centavos vai nos dar mais 0,56 centavos dividido por quanto? Dividido por 3. Legal. Aí a gente tem uma estimativa desses valores aqui. Agora, qual é a média do segundo trimestre? Vamos por aqui, ó. Média do segundo trimestre. Vamos ver se a gente precisa somar mesmo. A média do segundo trimestre, dá uma olhada comigo, ela é 22 mais 34, que nos dá 56. 56 mais 75, desculpa, 56 mais 25 vai nos dar o quê, pessoal? 56 mais 25 vai nos dar 81, tá ok? 81, 56 mais 25, 81. Então, 81 mil mais, dá uma olhada comigo, aí a gente tem o quê? 500, 1.300, mais 1.300, mais, olha só, 20 com 40 mais 60, mais 9, mais 8, mais, dá uma olhada, eu tenho 54 com 18, que dá mais 0,72. Assim, ó. O que vai acontecer? Você pode somar tudo com casa atrás da vírgula, só que se você faz o que eu fiz, para pensar. Aqui, no primeiro grupo, eu tenho 4 mil a mais do que aqui. Aqui só tem 700 e todos os outros perdem. Então, quer dizer que a média do segundo trimestre é maior que a média do primeiro. Ele está dizendo que a do primeiro foi maior que a do segundo. Item 08 é um item falso, sem você perder o tempo todo de somar esses números, dividir tudo isso por 3. Maravilha? Legal. Então, item 08 é um item falso. Na sequência, dá uma olhada comigo. Item 16. Marcos faz parte de um grupo de 9 pessoas. Então, olha só, nós temos um grupo com 9 pessoas colocadas lá, que trabalham no seu local de trabalho. Foi determinada a constituição de uma comissão com 5 integrantes. Vamos lembrar de uma coisa? Em uma comissão, a ordem das pessoas não é importante. E essa comissão, ela vai ter o quê, pessoal? Ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Se Marcos obrigatoriamente deve estar nessa comissão, uma das vagas é do Marcos, você vai me dizer o quê? Você vai me dizer que sobraram 8 pessoas, porque o Marcos saiu fora, 8 pessoas para ocupar 4 vagas. Combinação de 8, 4 a 4 é 8 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica 4 fatorial, o que vai nos dar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4 fatorial. Corta, corta. Dá uma olhada comigo. 8 dividido por 8 a gente simplifica. 6 dividido por 3 vai nos dar 2. 14 vezes 5, combinação de 8, 4 a 4 é igual ao quê? Combinação de 8, 4 a 4 é igual a 70 e não 35. Então o item 16 é um item o quê? É um item falso, legal? Item 16 é um item falso. Essa é a primeira questão que a gente tem aqui da Federal de 2023, que se a gente fizer um balanço sobre essa questão, ela é uma questão bem simples, tá ok? Uma questão bem simples, legal? A gente se encontra na próxima questão. Até mais, tchau, tchau!